Querido, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero trazer aqui uma mensagem de Deus ao seu coração, a você que nos acompanha, que o Espírito de Deus possa te abençoar, te dar graça, que o Espírito de Jesus Cristo possa entrar na tua casa, na tua vida, e que teu sonho, teus projetos, o desígnio do coração, que venha se realizar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, querido? Eu tenho aqui uma palavra no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo de número 6, o apóstolo Paulo pregava na igreja dos Gálatas, né? Tanto que a Bíblia fala aqui a inconstância dos Gálatas. O apóstolo Paulo pregava para aquele povo e ele percebeu a inconstância. Ele percebeu que era um povo que era levado por todo o vento de doutrina, era um povo que deixava se levar por todo mundo que ouvia, e você vai ver que Paulo começou a chamar a atenção aqui, porque nem tudo que nós ouvimos vem da parte de Deus. Aliás, é disso que eu quero falar. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Os Gálatas naqueles dias estavam deixando se levar por todo o vento de doutrina. Tudo que eles ouviam, eles davam credibilidade, eles acreditavam em tudo que os outros falavam. E quando Paulo começou a pregar ou ministrar a palavra de Deus ao coração daquele povo, ele percebeu a inconstância na vida dos Gálatas. Ele percebeu que aquele povo era um povo mal doutrinado, era um povo mal ensinado, era um povo que acreditava em tudo que ouvia. E o fato deles acreditarem em tudo que ouvia era um povo que deixavam se enganar de maneira fácil, porque, como falei anteriormente, nem tudo que nós ouvimos vem da parte de Deus. Assim eram os Gálatas naquele dia, e Paulo chamou a atenção, dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não é que existe um outro evangelho, mas é que no evangelho de Jesus existem aqueles que não vêm em nome de Jesus, mas usam o nome de Jesus em vão. Existem aqueles que não vêm em nome de Jesus e distorcem a palavra. Existem aqueles que não vêm em nome de Jesus, mas usam a Bíblia ou usam o Evangelho, como foi naqueles dias com os Gálatas, para enganar e iludir aqueles que não observam os preceitos da palavra de Deus. E foi assim que os Gálatas estavam. E aí foi onde o apóstolo Paulo repreendeu falando: vocês passam tão depressa desse evangelho para outro, vocês devem serem mais atenciosos, mais cautelosos, e vocês perceber qual é o verdadeiro evangelho de Jesus. Por quê? Eu vou te mostrar aqui algumas vertentes do verdadeiro evangelho. A partir do versículo 7 diz assim: o qual não é outro. Não está se falando aqui de outro evangelho, o evangelho é o mesmo, como falei. Porém, tem aqueles que é de Jesus e tem aqueles que usam o evangelho para enganar pessoas, como enganavam os Gálatas, para levar por todo o vento de doutrina, e muitas são as pessoas que acreditam em tudo que ouvem. Os Gálatas deixavam se levar por tudo que ouvia. Como falei, não é outro evangelho, mas tem aqueles que usam de maneira indevida, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Veja, que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, a Bíblia. Aqueles que pervertem o evangelho, ou aqueles, como vimos aqui, que apresentam o evangelho, o qual é o evangelho distorcido, não é o evangelho da graça, é o evangelho o qual não aproxima as pessoas de Jesus, afasta de Jesus. O evangelho que muitos apresentam, que não condiz com o verdadeiro evangelho de Cristo, é a Bíblia, não sou eu. No capítulo 1, versículo 7 dos Gálatas, a Bíblia diz: alguns que vos perturbam, pervertendo o evangelho, ou seja, são pessoas perturbadas de espírito. São pessoas que na mente elas estão confusas, são pessoas que elas não sabem o que é certo não o que é errado, são pessoas que acreditam em tudo que a ouve, são pessoas que deixam se levar por qualquer um, são pessoas que mentalmente, não sou eu, é a Bíblia, ela fala que vos perturba, ou seja, há algo que perturba muitas pessoas, pelo fato delas não terem de fato ouvido o evangelho da graça. Por quê? Porque há muitos que estão levando o evangelho que não são enviados de Jesus, não fala pelo Espírito Santo, fala pela carne.
E aqueles que falam pela carne não vai transmitir do Espírito Santo. É disso que o apóstolo Paulo fala. Por isso que naqueles dias as pessoas as quais iludia os Gálatas ou conseguia enganá-la com todo o vento de doutrina eram pessoas perturbadas de espírito, como a Bíblia aqui menciona. E por isso devemos ser cuidadosos, porque o verdadeiro evangelho de Jesus, queridos, é aquele que traz em primeiro lugar o amor. Segundo lugar, ele traz a virtude da graça, o evangelho da graça, que é o evangelho que liberta. Em primeiro lugar, o amor. Segundo lugar, a graça, que é a que aproxima as pessoas, liberta as pessoas. Terceiro lugar, ele traz a paz. E juntamente com a paz ele traz a comunhão. Então o verdadeiro evangelho de Jesus é aquele que traz o amor, traz a graça que une as pessoas, traz juntamente com o amor e a graça, traz a comunhão, e juntamente com a comunhão, como nós ouvimos aqui, traz a paz do Espírito para com tudo e para com todos. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho que traz o amor, a graça, a comunhão e a paz. O verdadeiro evangelho, ele deve apresentar essas virtudes. Quando não apresenta essas virtudes, algo de errado tem, porque o verdadeiro evangelho de Jesus, a principal arma dele é o amor. Com amor se conquista as pessoas, com amor se convence as pessoas, com amor a gente muda o olhar das pessoas, a forma de pensar, a maneira de agir. Com amor a gente consegue transformá-lo, a vida daquele que está sendo escravizado pelas drogas lá fora, aquele que está sendo escravizado pelo vício, aquele que está sendo discriminado. O verdadeiro evangelho de Jesus, através dele a gente consegue mudar a opinião das pessoas, mudar a maneira delas agirem e de pensarem. O verdadeiro evangelho leva a pessoa a pensar diferente do que aqueles que estão no mundo pensam. E para finalizar, no versículo 8 diz assim: mas ainda que ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema é uma palavra que no latim quer dizer excomunhão. Anátema quer dizer maldito. Anátema quer dizer amaldiçoado. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui amaldiçoa aqueles que apresentam o evangelho, o qual não esteja o amor de Jesus presente. O apóstolo Paulo aqui ele amaldiçoa aqueles que apresentam o evangelho, o qual não traz a comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui ele amaldiçoa aqueles que apresentam o evangelho, o qual não une as pessoas. O apóstolo Paulo aqui amaldiçoa aqueles que apresentam o evangelho, o qual não proporciona paz entre as pessoas. A Bíblia, de maneira muito precisa, ela amaldiçoa essas pessoas, e essas pessoas que estão debaixo de maldição, consequentemente, amaldiçoa outros, aqueles que a ouvem. Se você for aqui no Evangelho de João 14, 27, para finalizar, você vai perceber uma das virtudes que o verdadeiro Evangelho de Jesus nos proporciona. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que Jesus deixou bem claro: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como os dá o mundo. Ou seja, a paz que Jesus nos proporciona é diferente, ao contrário, o vexame que o mundo proporciona na nossa vida. Jesus nos proporciona paz, o mundo nos proporciona conflito. Jesus nos proporciona amor, o mundo nos proporciona ódio. Jesus nos proporciona união, o mundo proporciona a divisão. Jesus propõe arrependimento, o mundo propõe o pecado. Jesus propõe salvação, o mundo propõe o inferno. Jesus ele nos propõe a luz, o mundo nos propõe as trevas. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, melhor dizendo, minha paz vos dou. Não vos dou como nos dá o mundo. Ou seja, ele está dizendo que da parte dele a gente vai ter sempre a paz. Só que essa paz que da parte de Jesus temos,
nós nunca vamos ter da parte do mundo. Temos paz da parte de Jesus, mas da parte do mundo vamos ter sempre conflito. Então, aquele que apresenta o verdadeiro evangelho, ele tem como principal objetivo apresentar a paz, o amor, a união e a comunhão do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus, como aprendemos aqui. Aquele que não perturba as pessoas, mas que leva amor a elas. Aqueles que não perturbam quem quer que seja, mas que leva o amor de Jesus para com tudo e para com todos. Esse é o verdadeiro evangelho que traz amor, que traz comunhão. O verdadeiro evangelho, ele traz arrependimento, ele traz conversão, ele propõe união entre todas as pessoas. Se algum outro apresenta outro evangelho, a Bíblia, que de maneira muito precisa, a Bíblia amaldiçoa todos aqueles que propõem algum outro evangelho que não seja o de Jesus. Se independente de quem apresenta qualquer outro evangelho que não traga acima de qualquer coisa o amor, que os traga a comunhão do Espírito Santo, como ouvimos aqui, que não traga o perdão de Cristo, a união, a paz de Jesus. Se alguém apresenta qualquer outro evangelho, não é o Espírito de Jesus. É o espírito de Diotrefe, conforme a terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. É um espírito maligno chamado Diotrefe na boca dessas pessoas. Está muito clara a palavra de Deus. Tá, queridos? Que a gente possamos meditar na palavra, refletir e nos perguntarmos que tipo de evangelho estamos ouvindo e que evangelho nos está sendo pregado, inclusive nos dias atuais os quais vivemos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.